Vem aprender comigo a necessaire fofura junto a Vimor Tecidos. Vou disponibilizar o molde gratuitamente. Vou usar a sarja impermeável e vou cortar 2 vezes no tecido principal. E aqui eu tô usando a manta R1, tá? Já fiz o metalacê e cortei também 2 vezes no forro, utilizando o mesmo molde. Vou utilizar aqui, que eu também vou disponibilizar o molde, 2 pedacinhos de tecido pra gente fazer o lacinho do cursor, tá? Então, eu marquei o molde no tecido e fiz uma costura na marcação, deixando um espaço para desvirar. Vou usar o zíper número 5. E pode perceber que em cima a caixinha de leite é menor. Essa caixinha de leite menor é onde a gente vai posicionar o zíper, tá? Com o tecido do lado direito virado para cima, eu vou colocar a cremalheira do zíper virada para baixo. Então, eu vou posicionar esse zíper, né? Vou prender aqui. Se você quiser fazer uma costura de segurança, você pode fazer. Nesse caso aqui, eu tô fazendo direto. E agora, eu vou posicionar o forro com a parte direita dele voltada para a parte direita da parte principal, né? E fiquem bem atentas, porque também a caixinha de leite é menor, ela tem que ser virada para cima, né? Então, a caixinha de leite menor é onde a gente posiciona o zíper. Essa caixinha de leite, ela é menor exatamente por causa do zíper, tá? E aqui eu vou passar uma costura prendendo essas 3 partes, tá? Então, agora eu vou virar o forro pro lado certo, eu vou vincar esse tecido. E a gente, ó, vai passar uma costura de pesponto agora para prender o forro e a parte principal. E a gente vai agora fazer tudo igual com a outra parte, né? Direito do principal com direito também do principal. Não esquece da caixinha de leite menor. Alinha os 2 lados, deixar tudo bem alinhadinho. Vou prender com a ajuda de um clips. Confere se tá tudo batendo direitinho. E agora eu vou pegar o forro com a parte direita do forro virada para a direita do outro forro. E vamos prender tudo igual a gente prendeu a primeira parte. Isso, eu já fiz o pesponto. E agora a gente vai pegar, aqui eu tô usando um cursor de zíper, mas pode ser do comum também, tá? Pode ser o que você tiver. Vou posicionar esse cursor de zíper e vou usar um pedaço de montana. Esse tem largura de 2 centímetros e eu usei 12 centímetros dividido ao meio, porque vão ser os puxadores de zíper. Vou posicionar, vou colocar uma costura de segurança para segurar. Dos 2 lados. E agora eu vou prender o fundo, vou fazer uma costura com um pezinho de máquina. A minha máquina tem pezinho de máquina de meio centímetro, tá? Então, nessa parte principal eu vou usar meio centímetro. E na parte do forro, eu vou usar uma costura de 1 centímetro, com abertura para a gente poder desvirar. Então, eu vou usar aqui a largura de 1 centímetro, porque na hora que a gente desvirar a necessaire, ela vai encaixar direitinho dentro da necessaire, sem sobrar tecido, tá? Então, aqui eu uso a margem de costura de meio centímetro na parte principal e 1 centímetro na parte do forro, tá? E vou fazer a mesma coisa com a caixinha de leite. Então, você pode ver aí, ó, 1 centímetro de largura na costura. A caixinha de leite, eu também vou utilizar
meio centímetro na parte principal e 1 centímetro na parte do forro. Então, eu vou prender, alinha bem as costuras, vou prender com a ajuda do clips e vou fazer a costura. E faço tudo igual também no forro, tá? Agora é hora da gente prender a parte de cima do zíper. Então, eu vou alinhar essa caixinha de leite. Pode acontecer de sobrar um pedacinho de tecido, não tem problema lá, ó. Pode acontecer dela não encaixar direitinho, isso vai da margem de costura que usa, tá? Mas não tem problema. Não deixa nenhuma preguinha. E aí, eu vou prender o forro junto. Do outro lado, eu vou alinhar. Ajusto com a ajuda do clips. E vou passar uma costura prendendo as duas partes, tá? Vou fazer exatamente igual do outro lado. Ajusta, tomba a costura para um lado e, ó, fica atenta para tombar a costura pro mesmo lado que você tombou lá na caixinha de leite lá embaixo, tá? Tomba a costura, prende. Ajusta também o forro. Cuidado para não deixar preguinhas. E vamos passar uma costura prendendo as duas partes. Agora é hora de cortar os excessos, tá? Eu tiro o zíper, corto um pedacinho do zíper e uso um isqueiro para selar esse zíper, para ele não desfiar depois. Fiz isso dos dois lados. Agora, a gente vai utilizar essa abertura do forro, abro o zíper e desviro a peça. Com bastante calma, para não abrir nenhuma costura, não arrebentar nenhum pontinho, tá? Ajusto os cantinhos com as pontinhas dos dedos, tanto embaixo, com a ajuda do indicador, você ajusta as costuras de cima. Então, esse foi o passo a passo da nossa necessaire. Só falta fechar o forro. Ajusta tudo bonitinho e fecha o forro. Você pode tanto fechar com a costura na máquina, como pontinhos invisíveis à mão, tá? Eu sempre fecho a máquina. Corto todos os excessos de linha e olha que fofura que ficou. Esse tecido da Vimora é lindo, né? É a sarja impermeável. Essa é a nossa necessaire pronta. Agora, a gente vai partir para o detalhe. Então, com a costura já passada na marcação do molde, aqui eu utilizo a tesoura de picote. Mas se você não tiver a tesoura de picote, você pode ir dando picotadinhas sem cortar a costura com tesoura comum mesmo, tá? E aonde tem abertura, eu deixo um espacinho maior para ficar mais fácil o fechamento. Então, lá, eu deixei um pedacinho sobrando e aqui, com a ajuda de um hashi, para deixar tudo alinhado, eu desviro esse lacinho. Só toma cuidado para não forçar, para não abrir, para não rasgar o tecido, tá? Então, aqui alinhado, é só passar o ferro para deixar tudo assentadinho. Ajusto bem os cantinhos e passo a ferro.
Aqui eu já passei o ferro. Agora é hora da gente fazer um pesponto em toda a volta e aproveitar para fechar aquela abertura que a gente deixou para desvirar, né? E agora, gente, é só colocar esse lacinho no cursor. Pego a pontinha do cursor, coloco a pontinha dele. Alinho as duas partes e dou um nozinho, simples assim. E é uma fofura, né? Você pode utilizar com retalhos. Aqui eu usei um retalho que sobrou do forro. Dou um nozinho e tá pronta a nossa necessaire. Com esse detalhe fofo no zíper. E lembrando que os tecidos que eu tô usando são da Avimor Tecidos. Os moldes eu vou deixar no link, tá? Os dois moldes, tanto do lacinho como da necessaire, moldes gratuitos. Olha que fofura. Linda demais. Estou apaixonada com esse tecido. Olha que lindeza. Então, curta e compartilhe. Obrigada!